Sexta questão de física, FUVEST 2022, segunda fase. O último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU IPCC, nojo desse troço, mostra que uma parcela significativa do aumento dos níveis dos oceanos vem da expansão térmica da água. Essa expansão ocorre principalmente nas camadas superiores dos oceanos, até cerca de 700 metros de profundidade. O gráfico a seguir mostra a variação da razão VT-V de 6, onde VT é o volume de 1 grama de água em centímetros cúbicos à pressão ambiente, também chamado de volume específico, em função da temperatura T expressa em graus Celsius. E aqui temos o gráfico, meus caros. Dá para notar que existe um comportamento anômalo da água, né? Isso aqui é muito clássico. A água que vai esquentando, ela diminui de volume até um ponto crítico a 4 graus Celsius, que dali em diante ela vai e expande. Então, o gelo tem um volume maior, dado uma mesma massa, o que o torna menos denso. Isso faz ele flutuar. Coisa que não seria muito óbvio, porque todo sólido é mais pesado e mais denso, né? Mais denso em si, e afunda. Só a água que tem essa história de ficar sólida e flutuar. Para ver como Deus é sábio, né? Se uma coluna de água inicialmente a uma temperatura de 1 grau Celsius for aquecida até 3, sua altura aumenta ou diminui? Justifique com base nos dados do gráfico. Então, meus caros, nós temos que entender os pontos deste gráfico, 1 e 3 graus Celsius. No ponto 1, nós temos essa densidade aqui, quase 1. No ponto 3 graus Celsius, eu tenho uma densidade menor. Não uma densidade, perdão, uma relação de volume, né? Se essa história de VT sobre VT igual a 6, o que é esse VT igual a 6? Dá uma olhada no VT igual a 6, gente. VT igual a 6 dá exatamente cravado no 1. Então, essa relação na ciência é uma forma de tornar comparável tudo com a densidade clássica da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. Então, supondo que o volume da água seja de 1 centímetro cúbico, como o texto mesmo fala, como é que vai ficar o volume do resto? Essa é a ideia. Estamos buscando uma referência no volume de 1 centímetro cúbico, como é que fica o resto em relação a isso? Veja que o volume, ele de 1 grau Celsius para 3, ele diminui. Né? Esta relação está indicando para mim que houve uma diminuição no volume. E é isso que eu teria que interpretar. Como é que nós podemos redigir isso? Você pode começar dizendo o seguinte: como o V de T em relação a V a 6 graus Celsius diminui, quando de 1 para 3 graus Celsius, você pode dizer que o volume também diminui. O volume de água. Houve uma contração do volume. A altura então diminui. Nós vamos supor aqui uma mesma área, motoqueiro, e a mesma massa. Por isso eu posso garantir que alguma coisa tem que se alterar, essa coisa tem que ser o volume, já que houve uma mudança naquele gráfico, né? Teve um decréscimo lá. Então, basicamente, você poderia redigir isso daqui, né? Porque o volume, de fato, diminuiu. Ele não pede para calcular nenhuma variação, até porque está bem difícil aqui de achar um parâmetro, né? Os números estão meio que em cima de valores não calculáveis, né? Então é de fato qualitativo, gente. Você tem que só explicar que pelo gráfico houve uma diminuição de volume. E ele pede para justificar com base nos dados do gráfico. Então a sua justificativa é trazer o gráfico para um português, né? Basicamente é isso. O que é não muito fácil para muitos, né? Às vezes alguns travam nessa história. Considere uma coluna de água cuja altura a 6 graus Celsius é de 700 metros. Então vamos lá. 6 graus Celsius é o volume de 1, né? 1 centímetro cúbico.
que é a densidade clássica da água. Inclusive ele dá aqui embaixo, né, uma note a dot que vai servir para a letra C. Mas a gente pode usar garantido que a densidade da água vai ser 1. Assumindo que toda a expansão volumétrica ocorra na direção vertical e que sua massa não varie, estime, com base nos dados do gráfico, a variação da altura da coluna quando esta é aquecida de 6 para 9. Expresse seu resultado em centímetros. De 6 para 9, gente, nós temos que olhar para o gráfico, né? Mas veja, ele me dá um elemento de volume inicial, né, que eu acho que vale a gente pensar aqui um pouquinho. Esse volume de elemento inicial, ele está aqui, ó, na minha conta. Então você tem que imaginar lá um troço com uma certa área e uma altura de 700 metros. Esse troço, a 6 graus Celsius, tem um volume. Pelos dados do tabela, do gráfico, você sabe que, e ele também deu isso, né, lá no item C, ele fala isso, de que a densidade da água vale 1, e ele vai falar para admitir isso constante. A gente vai poder usar aqui também essa história, porque o texto fala de 1 grama por centímetro cúbico e o gráfico fala de 1 centímetro cúbico. Então, pelo gráfico você consegue deduzir que a densidade a 6 graus Celsius é 1 grama por centímetro cúbico. Jogando esses dados agora todos nessa fórmula da densidade, a densidade é 1. A massa, o texto falou, era 1 grama. E o volume? O volume é esse negócio que eu estou vendo aqui, a área da base vezes a altura. Veja que eu estou trabalhando com altura em centímetros. E aí eu consigo achar uma área. Isso aqui vai me ajudar futuramente, né? Por que eu quero essa área? Porque eu quero entender qual vai ser o deslocamento de água que vai sofrer. Vamos agora à interpretação da questão. De 6 a 9 graus Celsius, você tem uma mudança de volume. A 6 graus Celsius, o volume é 1. E a 9 graus Celsius, o volume dá 1,00016. Então houve um crescimento de volume, uma dilatação. Agora, quanto dilatou? Qual é a variação de volume? Essa variação de volume dá pela comparação entre esses gráficos. Se nós fizermos aqui a diferença, a variação dessa relação, seria esses dois parâmetros que eu interpretei do gráfico, dá essa coisa aqui. Esta aqui é a variação de volume. Ora, uma variação de volume acontece com uma variação de altura. É essa variação de altura que me interessa. A variação de volume é 16 10 a menos 5, veio daqui. A área eu achei anteriormente. E a altura me interessa, que é essa altura extra, né, uma variação de altura. Altas matemáticas, você vai chegar em 11,2 centímetros de altura, que será acrescentado nessa altura de 700 metros. É uma altura miseravelmente pequena, né? Sem causar alarde algum. E muita atenção com as unidades de medidas, porque aqui eu trabalhei tudo em centímetros, então a resposta sai em centímetros corretamente. Uma questão complicada, porque para você chegar a montar esse problema da variação de volume, você enfrentaria o problema da área, te obrigando então a achá-la no meio do caminho para voltar e achar o H. Duas incógnitas, né? Um problema de física razoável, né? Vamos agora à letra C. Considere uma coluna de água de 700 metros de altura que sofre um aumento de temperatura de 2 graus Celsius. Ele não está definindo uma temperatura, viu? Ele está dizendo uma variação. Assumindo que a massa dessa coluna de água não varie, o que é um absurdo, desprezando a variação da massa específica da água com a temperatura, que também é um absurdo, e admitindo que esta seja constante e igual a 1 grama por centímetro cúbico, calcule o calor absorvido pela coluna por unidade de área da superfície. Expresse seu resultado em joules por metro quadrado. Gente, como ele falou de variação de temperatura de um troço líquido e ele deu calor específico, você tem que pensar em que macete. Então, taca ali que macete. Calor é massa Czinho ΔT. Czinho foi dado, temperatura, variação foi dada, a massa não foi dada. A massa é
densidade vezes volume. Aqui eu coloquei massa específica, né? Que é esse rosinho. Essa massa específica, o próprio enunciado nos garante que é 1 grama por centímetro cúbico. Veja só aqui que eu não estou falando asneira, não? Então tá aqui, ó. Beleza? Eu vou colocar essa densidade na minha fórmula porque o calor específico está em gramas e a densidade também. Então, tudo coerente com relação às unidades de medida. Agora, o volume é área da base vezes a altura. A altura é essa que ele deu para mim. É aqueles 700 metros lá, que eu vou passar para centímetro. Então, eu escrevo calor sobre área, que ele pede para fazer essa coisa, em joule por metro quadrado. Veja que essa área não vai fazer parte da minha resposta, eu posso trazê-la aqui como uma incógnita, tudo junto. Sobrou a densidade, a altura, a massa, o calor específico e a temperatura. Você faz a conta, chega nesse valor de calor por área, joule por centímetro quadrado. No caso, não foi especificado na FUVEST se ele queria em joules por metro quadrado. Minto, ele falou, senhor professor. Então a gente tem que fazer essa mudança de unidade de medida aqui agora, gente. Centímetro quadrado, o que é o centímetro? Não é 10 a menos 2 do metro? Dividido por 100 isso aqui. Então, 10 a menos 4 metros quadrados é a mudança de centímetro quadrado para metro quadrado. Pega esse 10 a menos 4, passa para cima e chega na resposta em joule por metro quadrado. 5,88 10 a nona. É meio chato, não? Meio chato. Eu achei razoável, não é difícil, mas dá trabalho. Surpreendentemente, a prova de física estava fácil no geral, fácil. 3 questões ali que fazem parte de um contexto clássico e 3 muito fáceis. Hein? As 3 primeiras estavam muito fáceis. Com isso nós encerramos a análise de física. Vamos agora à análise de química, que é a minha área.